Olá, bom dia para você, graça e paz. Como maravilhoso é uma vez mais estarmos juntos. Que Deus, na sua bondade e graça, venha te fortalecer, conceder a você mais e mais compreensão da sua bondade, seu carinho para conosco. Carinho este que o levou a enviar seu único filho para morrer na cruz do Calvário em nosso lugar. Nisto é manifesto o grande amor de Deus por mim e por você. No nosso último encontro, nós começamos a falar sobre alguns personagens deste momento na vida e ministério de Cristo Jesus. Falamos sobre Judas Iscariotes e o que ele fez de forma indesculpável do ponto de vista espiritual e muito especialmente da sua dificuldade em retroceder na sua ação, buscando na fonte da vida a solução para o seu problema. Outro caso típico daquele momento é a pessoa de Pedro, o apóstolo Pedro. Sim, ele negou a Cristo Jesus. E um dos assuntos mais recorrentes mencionados nesse período da Páscoa é exatamente o porquê que Pedro negou a Cristo Jesus. Eu gostaria de trazer para você hoje três motivações, três razões pelas quais Pedro negou a Cristo Jesus e um risco que eu e você corremos e a realidade que nós precisamos enfrentar no dia a dia para andarmos firmes e inabaláveis e sempre constantes na obra do Senhor, porque o risco sempre vai existir. O Evangelho de Lucas nos registra isso com muita clareza, para você compreender. O Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 33, vai dizer o seguinte: ele, porém, respondeu, Pedro no caso: Senhor, estou pronto a ir contigo tanto para a prisão como para a morte. Pedro fica sabendo, Jesus informa aos seus discípulos que ele seria entregue na mão dos pecadores e haveria de ser morto, crucificado e ressuscitar ao terceiro dia. Pedro se lhe opõe fortemente nesse contexto. Pedro se lhe opõe dizendo: Senhor, tenha piedade de ti mesmo, não faças tal. Mas diante da afirmação de Cristo Jesus, ele está pronto a ir até a morte na cabeça dele. E ele o menciona como se a sustentação do homem dependesse exatamente dele. Pedro olha para si mesmo e diz: não, eu jamais. Eu vou estar com o Senhor até a morte, vou batalhar com o Senhor. Jesus diz: não, Pedro, Satanás pediu para se andar com você. E eu clamei ao Senhor para que sua alma não se perca. Não. A presunção era tão grande, seu coração, da sua fidelidade para com Cristo Jesus, que ele esqueceu-se que era um mero humano como todos nós, dependente da graça de Deus, e aí, na sua presunção, ele se torna vulnerável à ação do inimigo contra a sua vida. Outra razão está descrito ainda no mesmo capítulo, no verso 54. Então ele diz: então prendendo-o, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. Queridos, Pedro o seguia de longe. Essa questão de você caminhar ou aparentemente caminhar com Cristo
mas estar o mais distante possível daquilo que te compromete, torna você uma pessoa extremamente vulnerável. Porque o que nos faz fortes é exatamente ficar perto, andar perto, o mais próximo possível, aproximarmos-nos de Cristo Jesus, ter comprometimento com Ele. Infelizmente, hoje, Jesus é tido como um amigo, mas aquele amigo, de certa forma, distante para muitas pessoas. Você sabe o que ele almeja de você, mas você não se compromete, fica à distância dele. Você até se considera cristão, mas não tem nenhum compromisso religioso, nenhum compromisso com ele. Você vive a sua própria vida independente dele. Qual as suas chances de, no momento de dificuldade, se lembrar dele? Você não conhece a sua palavra, você não tem base sólida para a sua vida. Então, com Pedro aconteceu e foi registrado para que nós não nos deixemos levar pelas mesmas ações. Isso levou a um outro problema. Verso 55 diz o seguinte: e quando acenderam no meio do pátio o fogo, no meio do pátio, e juntos se assentaram, porque era madrugada, era uma noite fria, e estavam todos com frio, e acenderam uma fogueira, e as pessoas se assentaram ao redor para se aquecer. O que aconteceu? Pedro tomou lugar entre eles, ficou no lugar errado, no meio dos servos ali, do sacerdote, do sumo sacerdote, aquentando-se entre eles na fogueira. O texto de Mateus nos informa, o mesmo texto, o relato em Mateus, nos informa que ele ficou ali para ver no que iria dar tudo aquilo, para ficar observando de longe, observando o que estava acontecendo, assentado no lugar errado. Queridos, mas a coisa mais extraordinária de tudo isso é que, apesar de todos esses desvios, deste orgulho, desta presunção, deste seguir a Jesus de longe, deste sentar-se em roda de escarnecedores, Jesus tem uma atitude extraordinária. No momento da inquisição de Cristo Jesus, ali na casa do sacerdote, do sumo sacerdote, há um outro verso mais na frente, verso 61, que diz: então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, lá de dentro da casa. Jesus olha para o pátio e olha direto em Pedro. E quando os olhares se cruzam, Pedro cai em si. Ele já havia estado distante demais do Senhor. Se lembrou do que Jesus lhe dissera, que ele o negaria 3 vezes, e sai dali do meio daqueles serpentes, e a Bíblia diz que ele chora amargamente. Eu neguei, eu que me achava tão poderoso, eu que estava tão pronto a lutar, neguei a Cristo descaradamente.
por 3 vezes. Queridos, ele chora amargamente, arrependido de tudo aquilo que ele prometera a Jesus e a si mesmo, se achando e tomando atitude tão ruim de segui-lo de longe, no momento crucial, pela ter mera curiosidade, a sentar ao redor da fogueira com os serventes da casa. Queridos, muitos cristãos, através dos tempos, têm exatamente o mesmo proceder. E nesse proceder se perdem. Pedro teve o privilégio de ser chamado de volta por Cristo Jesus, quando Jesus encontra-se com Maria Madalena e diz: olha, avise aos meus discípulos que me encontrarão na Galileia, avise também a Pedro. Porque Jesus estava pronto, como sempre esteve, a curar, a sarar o coração ferido, a transformar o coração quebrantado e mudar a história daqueles que se deixam lamentar os seus malfeitos e se voltam para Ele. É a isso que o Evangelho te chama. Você tem andado distante do Senhor, presunçoso, achando-se inabalável? A Bíblia diz: olha, aquele que está de pé, veja que não caia. Não há o homem poderoso, autossuficiente, capaz de prevalecer em qualquer situação. A nossa força não está nos nossos braços, nas nossas habilidades. Isso é presunção. Está na nossa vida de humildade em confiar no Senhor. É isso que se depreende da palavra de Deus. Deus dá vitória ao seu povo no Antigo Testamento, em todas as batalhas, mas sempre deixando claro que Ele é o Senhor dos exércitos. Por isso deu vitória ao povo, não por causa deles, mas como prova do seu amor para com a sua igreja, seu povo. Ele manifesta a sua graça, concedendo vitória. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Nós, porém, confiamos no Senhor nosso Deus. Ele é a sua rocha. É a rocha firme para aqueles que nele confiam. Então não se ache, mas se enxergue como alguém que é dependente da graça, da assistência do Senhor. Receba esta palavra no seu coração e volte-se para Deus, caminhando bem perto, comprometendo-se efetivamente com Ele de forma total, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. E dia após dia Ele estará endireitando as suas veredas. Mas isso exige da minha parte, da sua parte, comprometimento, compromisso com Deus. Ele ama você, Ele quer o teu bem, mas o seu comprometimento é que vai fazer toda a diferença na sua própria vida. Entrega hoje o seu caminho ao Senhor. Não caia nas armadilhas do diabo contra a sua vida. Ele, como leão, ruge em seu derredor, querendo te tragar. Se você estiver próximo a Cristo, caminhando com Ele,
certamente Ele te fará prevalecer contra o adversário. Senão, você é presa fácil. Entrega hoje teu caminho ao Senhor, confia sua vida a Ele, e o mais Ele fará. Deus bendito, eu quero colocar diante do Senhor quantos estão conosco neste momento. Quantos, ó Pai amado, se detêm para ouvir esta palavra. Ó Deus, permita que ela penetre o âmago de cada coração, trazendo transformação. Trazendo vida e transformação total, enquanto, pela tua bondade, estão capacitados a crer e a se voltar para ti. Aceita, Senhor, a nossa gratidão, por quanto o Senhor, neste momento, desperta para buscar a tua face e aplica os corações a assumirem compromisso verdadeiro com o Senhor em todo o tempo. Olha, Deus, nós te clamamos por a vida daqueles que estão à sua própria vontade. Olha para a vida daqueles, ó Pai, que aflitos clamam pelo teu socorro. Olha em especial para a vida daqueles que se encontram enfermos, carentes da tua intervenção, de cura e libertação, e estenda a tua mão para operar o milagre da transformação que só o Senhor pode operar. Aceita em Cristo a nossa gratidão por mais este momento, por mais este dia, pois é em nome de Jesus nosso pedido. Amém e amém. Queridos, compartilhe esse nosso momento entre os seus e, se possível, dê o seu like. E mais do que isso, caso você queira receber notificações de cada vídeo que gravamos, vá lá no sininho, dê sinal de que você quer receber as notificações no seu celular de cada momento que entramos aqui no ar. Isso, com certeza, vai trazer mais edificação, mais oportunidade a você de acessar os nossos momentos, de louvar a Deus conosco. Deus abençoe sua vida, tenha um excelente dia, em nome de Jesus, e fique na paz.